Estamos aqui para mais essa aula do nosso projeto. Palavra viva, né? A palavra tem que ser viva mesmo. Me lembro que no nosso último encontro, nós nos focamos ali em Gênesis, capítulo 1, os versos 26, e aí a gente foi também um pouquinho para Gênesis 3, trabalhamos Gênesis 3, verso 9, verso 15 e verso 21. Só para reprisar um pouquinho aquilo que nós vimos, é interessante ver como Deus se interessa pela humanidade. Como que Deus, eu não diria se preocupa, porque Deus não tem preocupação, Deus tem ocupação. Deus se ocupa da humanidade, Deus tem um projeto para a humanidade e esse projeto nunca será frustrado. Porque apesar da queda, o que nós podemos ver é que Deus está no controle. Ele é soberano sobre toda a criação. Aliás, vale ressaltar que o projeto de Deus é um projeto criacional divino, é um projeto de criação. A redenção é um resgate do projeto original da criação. Então, não há possibilidade de haver um engano nisso. Por quê? Porque criação é um único projeto, na verdade. Então, não há essa possibilidade de haver um percalço, de haver um tropeço, de haver alguma coisa que interrompa isso. Queda não é interrupção. A queda é um acidente de percurso gerado pelas vias humanas. Ok? Então, a queda não foi digamos assim, não foi um erro estratégico. A queda foi uma escolha humana. Então, o ser humano não é escolhido, não é criado para ser quedado, para cair. Não foi criado para dar errado. O ser humano foi criado para dar certo. Mas as coisas só dão certo, só são plenas e satisfatórias e ricas em sentido na medida em que o plano divino é vivenciado. Então, nós vimos em Gênesis 1, que Deus, 1:26, Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança é a capacidade da relação e a capacidade da reprodução do caráter de Deus mediante a criação, diante da criação. Nós vimos que houve uma queda, e essa queda foi uma escolha humana, e o capítulo 3 vem à tona, registrando a intenção divina de nos redimir como raça humana, como seres humanos, para que retornemos ao projeto inicial, que é o projeto da relação com ele. Grave isso, Deus é um Deus relacional. O Criador é uma pessoa, e uma pessoa relacional. Uma pessoa relacional, ela não tem como dar errado. A pessoa divina, em Deus, nada está errado. Tudo está certo e pleno e absoluto. A questão é, o ser humano precisa ser novamente inserido ou reintegrado nesse projeto criacional divino. A redenção é resgate de um plano só. Resgate para que o ser humano experimente o projeto divino criacional, que é o projeto da relação interpessoal. Relação divino-humana interpessoal. Pessoa com pessoa. Cada ser humano é um projeto de relação divina, ou um projeto relacional divino, melhor dizendo. Então, não há a possibilidade de dar errado. Por isso a redenção, por isso o resgate. É como se Deus dissesse assim, volta para onde eu te criei, volta para a ambiência da relação para a qual eu te criei, ser humano, ou seres humanos, Adão e Eva em questão aqui, do texto, né, de Gênesis 3. Então nós lemos, né, só para reprisar aqui, nós lemos Gênesis 3:9, você conhece muito bem o texto, né? Quando diz aquela pergunta de Deus, quando é narrada aquela pergunta de Deus, que é absurdamente nodal, é absurdamente fundamental para todo o universo. A pergunta que Deus faz, onde estás, em Gênesis 3:9, é a maior pergunta já feita no universo. Nenhuma pergunta é maior e melhor do que essa. Por quê?
Porque isso revela o interesse divino da redenção do ser humano que ele criou para si, para a relação consigo. Então, onde estás denota toda a trajetória divina de resgatar o homem para o plano que ele criou, que é o plano relacional. Então, isso está claro. E o Gênesis 3,15 fala o modus operandi de como ele vai revelar na maneira plena a sua redenção. Gênesis 3,15, que é chamado por muitos teólogos de proto-evangelho, é a resolução divina para o problema humano. Ou seja, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher, que é Cristo Jesus, que é Jesus gerado em Maria, ferirá a cabeça, isso é sinal de vitória completa e absoluta, tá? E tu lhe ferirás o calcanhar. Isso denota a tentativa satânica de frustrar o projeto redentor divino. Simples assim. Então, quando a gente tem alguma coisa nesse sentido, a gente já tem clarificado todo o projeto de Deus redentivo, que é retornar, trazer o homem de volta para a sua criação original, que nunca foi frustrada. Muita gente diz assim, o mundo que Deus criou está cheio de desordem. Mentira! Deus criou um mundo perfeito. A natureza que Deus criou está em revolta. É mentira também. Deus criou uma natureza perfeita. A queda fez tudo isso no universo cósmico, no universo atmosférico, no universo mineral, vegetal, animal e humano. A queda atinge todas as proporções do universo criado por Deus. Então, tudo que está em rota de colisão é devido à queda humana, e não uma vertente da criação divina. O que deu errado na criação divina e Deus não fez certo. Porque muita gente diz, poxa, mas se tem violência, por que Deus permite? Mas Deus não criou isso. O problema é que muita gente não entende o projeto criador divino, ou criacional divino, e por isso acha que a redenção passa a ser um plano B. Redenção não é plano B, é trazer de volta para o único plano, que é o plano da criação. Deus só tem um plano, criar para se relacionar, criar para amar. Se a gente não ler a Bíblia assim, não ler o Gênesis assim, não ler toda a Escritura dessa maneira, a gente não está entendendo o projeto divino para o ser humano. Está faltando alguma coisa está mal explicada, está mal entendida ou compreendida. Então, o que nós temos aqui é como que Deus vai operar a redenção, e no verso 21 do capítulo 3 de Gênesis, como Deus operou a redenção em Adão e Eva. Simples. Como Deus fez essa operação redentiva em Adão e Eva. Então, isso está muito claro para quem vê a narrativa, lê a narrativa bíblica, a partir do inspirador da Bíblia, que é o próprio Deus. Os relatos estão aqui, as narrativas estão aqui. O que nós precisamos compreender é com os olhos do Espírito. Muita gente falta na aula do Espírito Santo. Muita gente, como dizia antigamente, está cabulando a aula, está faltando na aula do Espírito Santo. O Espírito Santo é o professor que nos ensina a lermos a Bíblia. E esse professor, ele tem um foco de leitura bíblica, que é o Filho, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo pratica a hermenêutica cristocêntrica, e a hermenêutica cristocêntrica nos revela plenamente a obra do Pai, do Criador de todas as coisas. É muito simples. O próprio Jesus nos ensinou a lermos a Bíblia assim. Na nossa primeira aula, falamos sobre Lucas 24, 44, falamos sobre João 5, 39 e 40. Nós lemos isso aqui, explicamos esse caminho cristocêntrico e cristológico da Bíblia, que Cristo é a explicação de Deus para a compreensão de todo o seu plano. E quem dá essa aula a todos nós que nos abrimos para isso é o Espírito Santo, que é o Deus em espírito, revelado em espírito. Então, se a gente lê a Bíblia assim, a gente vai achar quase nenhuma complicação nos textos bíblicos. Isso é uma maneira que Jesus ensinou para descortinar as Escrituras. Muito bem. Então,
Quando a gente está lendo e vendo Gênesis 3, 21, a gente observa muito o quê? A gente observa como que Deus já operou o seu plano de redenção no primeiro casal, né? Através da sua redenção, da sua justa redenção, da sua justiça aplicada em Adão e Eva, ele tipificou tudo que ele fará doravante para a salvação de todo ser humano, de todas as épocas e lugares. Então, isso aqui é o protótipo da justiça divina, o Gênesis 3, 21. Quando ele diz, a narração diz, né, pela inspiração divina a Moisés, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que mais me impressiona aqui, neste relato, não é o fato das túnicas de peles. Isso é uma maneira de tipificar, isso é uma maneira de representar. O que mais me impressiona são esses dois verbos, fez e vestiu. É impressionante o modus operandi da redenção divina. É completamente gracioso. É absolutamente gracioso. Deus faz, Deus veste. Deus propicia o meio, Deus faz as túnicas, Deus faz o meio, Deus cria o meio pelo qual a redenção é operada, é acionada, é efetivada. Pode usar o verbo assertivo que você quiser para isso, mas desde que haja congruência com a Escritura. Então, Deus propiciou, proporcionou, criou o modo redenção. Modo operacional redentivo divino. Criou. Ele fez a vestimenta. Mas não bastasse fazer a vestimenta, Deus não colocou as peles e falou para Adão e Eva, ó, veste aí, vê se fica bom. O alfaiate divino é perfeito. Né? Como que ele faz? Ele veste. Ele não só fez, não só providenciou, propiciou, proporcionou, ele vestiu. Ele cobriu a vergonha, cobriu a culpa, ele aplacou a culpa, ele tirou a culpa. Vestir não quero olhar para o seu pecado, Adão, quero olhar para você. Você está entendendo o modus operandi redentivo do Criador? Ele aqui, ele está atuando como redentor. O Redentor Todo-Poderoso. Faz, veste. Significa que toda a salvação vinda de Deus é proporcionada e efetivada por Ele, por mais ninguém. O ser humano não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Vocês estão vendo que aqui o Evangelho ele está sendo exposto na Escritura desde o início. Este é o espírito do Evangelho. O Deus que faz, o Deus que veste. Deus não varre a nossa sujeira do pecado para baixo do tapete, como se fala popularmente, se falava, né? Nem se fala mais esse ditado. Mas a questão é, Deus não varre a sujeira para baixo do tapete. Deus não esconde a nossa sujeira. Deus dá jeito nela. Deus faz a limpeza completa. Deus não deixa nenhum cantinho, nenhum quartinho sujo. Deus não deixa um mofo, uma poeira sequer. A obra dele é completa, é perfeita, é suficiente. Vestiu. A natureza da salvação está tipificada nesses 3 versículos. Está clarificada nesses 3 versículos. Esses 3 versículos, Gênesis 3:9, 3:15 e 3:21, são a cara do Evangelho. São a ementa do Evangelho. Esses 3 versículos, eles são uma espécie de roteiro do Evangelho. Está aqui, não é só a espinha dorsal, está aqui caracterizado completamente o Evangelho. O interesse divino, a busca divina por aquilo que se perdeu, no caso, o ser humano, né? Por aqueles que se perderam,
Adão e Eva, primeiro casal. A maneira como ele profetiza a redenção, de maneira absoluta, apontando para o Calvário, apontando para a obra, para a pessoa e a obra de Jesus. Essa semente vai nascer, vai ser gerada pelo Espírito e vai para uma cruz, e vai ressuscitar dessa morte. Então, isso é Gênesis 3,15, chamado de proto-evangelho. E o 3,21, ele diz como que a redenção é operada. Então, está muito claro, e isso tem que ser deixado bem claro para todos nós, para que não haja nenhum tipo de confusão hermenêutica ou teológico-bíblica a esse respeito. Isso tem que estar muito esclarecido para todos nós. O evangelho já começou faz tempo, né? Então, isso desmistifica aquela ideia distorcida de que evangelho é só com a vinda do Novo Testamento, né? Com o nascimento de Jesus. Não, o nascimento de Jesus foi profetizado aqui em Gênesis 3,15. Isso está claríssimo. Deus queria salvar o ser humano, ele o quis e o fez, isso está em Gênesis 3,9, e o 3,21 vai dizer a maneira como isso é feito. Se isso não estiver muito claro na nossa mente, é difícil pregar o evangelho sem esquecer de alguma coisa fundamental. Esse é o ponto aqui que eu quero ressaltar. Então, quando se fala no evangelho no Antigo Testamento, esse é o nome do nosso projeto, do nosso curso, da nossa leitura bíblica que vamos fazer durante esse curso inteiro, né? Então, é isso. Partindo um pouco mais à frente, então nós só ratificamos um pouquinho aquilo que já foi falado, porém, é bom retornar, ratificar, reforçar, isso é segurança para nós, né? Parodiando aqui o apóstolo Paulo. Então, vamos um pouquinho adiante, vamos para o capítulo 4 de Gênesis. Eu queria chamar a atenção do capítulo 4 para você. Por quê? Porque o capítulo 4 vai mostrar como que Deus procede não somente com o ser humano caído, né? Mas com a humanidade toda caída. Tá? Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Então, eu quero retornar com você aqui no capítulo 4 de Gênesis. Vamos ler somente os 7 primeiros versos aqui, rapidamente, para a gente focar Gênesis 4 nessa aula. Diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, isso depois do Gênesis 3:21, tá? Depois de tudo aquilo que Deus já colocou ali no final do capítulo, até o final do capítulo 3. Então já começa uma nova narrativa, o homem e a sua mulher são expulsos do Éden, né? O paraíso terrenal já não existe mais, agora está em voga o paraíso divinal e não mais o terrenal, tá? O paraíso terreno era Éden. O homem caiu, esse lugar não existe mais na nossa dimensão. Agora a dimensão, o paraíso está na dimensão divinal, ok? Vamos entender isso daí. Então não é mais uma geografia tangível aqui, é uma geografia espiritual, tá bom? E agora o casal vai se reproduzir. Foi uma ordem divina de reprodução, certamente, e isso já aconteceu antes da queda, mas está acontecendo aqui nesse relato, né, nessa narrativa. Adão conheceu a Eva, ou seja, teve relação com Eva, sua mulher, e ela concebeu. Teve um filho, chamado Caim, né? E disse: alcancei do Senhor um varão. Muito bem, ela está atribuindo isso ao Senhor. Ela está aqui como uma pessoa redimida, porque o Gênesis 3:21, Adão e Eva, pela narrativa, foram redimidos. Então, ela está dando graças a Deus, alcancei do Senhor um varão, né? Então, isso é uma fala de gratidão, ok? Ela atribui o nascimento do seu primeiro filho ali, nesse caso, depois da queda, ao Senhor. Tá. E teve mais a seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aqui é uma descrição ocupacional. Por que que um lavrava a terra e o outro criava a ovelha? Aí está uma incógnita, uma coisa que pouca gente para pensar, né? Não tenho visto muitas exposições a esse respeito. Mas olha que interessante. Eles sabiam as suas ocupações, aqui na narrativa está dizendo.
o ofício de cada um. O que é pastor de ovelhas? Para cuidar das ovelhas. Havia necessidade de se cuidar das ovelhas? Vamos lembrar, a queda já aconteceu. Então, o lobo, o predador, já não é mais bonzinho. Ele quer comer ovelha. Quer matar a ovelha para comer, para matar a sua fome, cadeia alimentar, né? O predador e a sua presa, ok? Antes da queda tinha isso? Absolutamente não. Não tinha. Só que agora já tem. Então, tem um modo protetor das ovelhas. A pessoa que protege a ovelha é chamada de pastor, tá? Criador. Alguém que protege de um perigo. E o perigo não é só um perigo de cair em algum lugar. O perigo é de virar uma presa. E o outro lavra a terra. Por que Adão lavrava a terra? Coisa nenhuma. Adão não tinha esse serviço, mas o filho dele passou a ter. Por quê? Porque houve uma sanção divina no capítulo 3, né? Aqui está dizendo, no capítulo 3, no verso 17, no finalzinho, está dizendo. Não lê o verso 17 inteiro, diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra. Muita gente pega esse verso aqui, então Deus está amaldiçoando a terra. Não. Aqui a força da expressão quer dizer que, pela escolha de Adão e Eva, a terra se torna amaldiçoada no seguinte aspecto: sofrer as agruras da queda. A terra agora sofre por conta da escolha funesta de Adão e Eva. A queda também opera no plano terrenal, ou seja, na terra. Então, há que se ter trabalho humano para a comida. É isso que o Caim fazia. Né? Só para explicar o contexto da passagem aqui. Não comerás dela, maldita a terra, por causa de ti. É muito clara a fala de Deus. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, trabalhar agora para o Caim é penoso, porque ele é lavrador. Custa esforço. Custa suor. Trabalhar agora é não é como se fosse uma penalidade por causa da escolha humana. É um labor. É laboro. Né? Então, agora trabalhar custa esforço. Antes não custava. Antes não era trabalho. O trabalho era o cuidado com as coisas que Deus fez. Então, é importante fazer esse discernimento para se entender. Aparentemente, o mundo está continuando aqui em Gênesis 4. Só que toda vez que uma escolha é feita fora da anuência divina, fora da vontade divina, fatalmente vai dar errado. E as consequências virão. Olha o que está escrito aqui. E Abel, assim, o verso 3 do capítulo 4, só continuando. O ofício de cada um no verso 2, aí o capítulo 4, verso 3, prosseguindo. E aconteceu ao cabo de dias, não se sabe quanto tempo, porque a Bíblia não está preocupada com a nossa cronologia, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aí, aparentemente, está tudo certo. Aparentemente. E Abel também trouxe dos primogênitos e atentou das ovelhas, né, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui está um grande gatilho hermenêutico. Aqui que está o entendimento do texto. Essa frase aqui é o núcleo teológico desse verso. Abel trouxe, Caim trouxe, Abel trouxe também. Cada um do seu ofício foi ofertar ao Senhor. A questão aqui é a teologia bíblica da adoração. O que se oferece a Deus quando vem de um coração despretensioso, um coração que não quer barganhar com Deus, que não quer nada em troca, é uma adoração genuína. É uma oferta verdadeira. Por quê? O relato é muito claro. É muito claro. O problema não é o primogênito, o problema não é as pessoas vão direto geralmente, né, popularmente, nas questões secundárias do texto. Mas as questões primárias são essas. Aqui, ó. Atentou o Senhor para
Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Esse é o ponto nodal teológico aqui da narrativa. Pessoa vem antes da obra, para Abel e para a sua oferta. Muita gente foca só na oferta, mas não foca na pessoa. O que Deus vê primeiro é a pessoa, intencionalidade do coração. Entende? Então, é Abel e sua oferta. A pessoa vem primeiro, a continuidade disso é a obra. Causa, pessoa, efeito, obra. É muito claro isso. Está muito claro. Se eu não entender dessa maneira, eu vou focar numa questão secundária ou periférica, que é a obra em si. Claro que tem significados? Tem. Mas não é primário, não é fundamental, é secundário. O significado é Deus olhando o coração de Abel e olhando o coração de Caim. Deus discernindo a intencionalidade de cada um. Deus discernindo o coração de Caim e o coração de Abel. O problema está no coração humano, na intenção humana, na vontade, no emocional e no racional humano. Se a minha vontade está engendrada à vontade divina, está adequada à vontade divina, está palatável, agradável à vontade divina, existe a aceitação divina. A aceitação de Deus pela pessoa vem antes do que em relação à oferta. Por que Maria, lá no relato de Jesus, lá nos evangelhos, lá na frente, por que ela escolhe a melhor parte? Marta estava fazendo, você conhece o relato, a narrativa. Marta estava fazendo alguma coisa errada? Não, estava tudo certinho com o serviço dela. O problema é que a Maria escolheu a melhor parte, por quê? Porque a pessoa vem antes da obra. É a pessoa que precede a obra e não o contrário. O Abel foi com o coração aberto, foi com o coração de ofertante, foi com o coração sincero, sem barganhas, sem negociações com Deus. Já o seu Caim foi com um espírito diferente, foi com um coração diferente. Então, o que Deus olha é o interior. Claro que Deus olha o exterior, mas primeiro para o interior. Aqui está uma grande lição de teologia bíblica da adoração. Em cursos que a gente fala sobre esse aspecto, eu gosto de começar sempre Gênesis 3, 21 e Gênesis 4, capítulo 4. As ofertas desses dois irmãos clarificam muita coisa, ilustram muita coisa para nós. E mais interessante aqui, o texto diz, atentou o Senhor. Abel não tinha medo de Deus. Caim, aparentemente, tinha receio em relação a Deus. Sabe o que agrada a Deus? Uma grande lição teológica desse texto. É um coração despretensioso, que considera Deus mais importante do que o que ele possa fazer por nós. Deus, eu te amo sem explicação. Deus, eu te amo sem troca. Eu não te amo somente se o Senhor me fizer isso. Quantas vezes você clama a Deus e diz assim, Deus, isso está em tuas mãos. Faça o teu querer, porque a tua vontade é muito melhor e muito superior à minha. Quando a gente tem essa consciência gerada pelo Espírito do próprio Deus, a gente oferta a Ele aquilo que lhe agrada. Quando a gente oferta a Deus com esse coração despretensioso, como Jesus chama no Sermão do Monte, puro de coração ou coração puro, é nesse sentido que Abel oferta ao Senhor. E é num sentido oposto a isso, antônimo a isso, né, que o senhor Caim oferta. Tanto é que a reação de Caim é evidente na narrativa, no restante. Mas, para Caim, verso 5, do mesmo capítulo, e para a sua oferta, não atentou. Olha só que interessante.
Aqui vem a loucura do Caim. Aqui vem a verdadeira intencionalidade do Caim sendo revelada. E virou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Isso é um transtorno. Caim aqui está transtornado. Ele está fora de si, ele está em choque consigo mesmo. Caim aqui, ele não aceita não ser aceito por Deus. Por quê? Porque Deus já viu a intencionalidade do coração Caim, que era de troca, barganha e não oferta. Porque quando se oferta, não se calcula a oferta, mas sim a intenção do ofertante e aquele a quem é ofertado. Essa é a natureza da oferta, teologicamente falando em toda a Bíblia, essa é a natureza daquilo que a gente chama de dízimo hoje, que a gente chama de ofertas hoje. Toda oferta a Deus nasce no coração trabalhado por ele. Não existe possibilidade de ser uma dinâmica contrária a isso. Isso desde o início, nós estamos estudando aqui Gênesis capítulo 4. Seu espírito da oferta, seu espírito do adorador, do ofertante, daquele que se prostra diante do Senhor, daquele que entrega a ele todo o seu ser e tudo aquilo que tem. Isso é uma lição maravilhosa, que já começa aqui em Gênesis 4. Né? Isso caracteriza a natureza da nossa relação com Deus. Então, aqui é muito exemplificado em Caim e Abel, nesse episódio. Olha que interessante, apesar de todo esse transtorno interno de Caim, porque ele vai ter uma atitude externamente aqui que vai ser de assassino. Você sabe o relato, ele vai tirar a vida do irmão. Mas olha, o que impulsionou ele a tirar a vida do irmão não é só uma simples inveja do irmão, é a não aceitação que ele considera por parte de Deus. Mas Caim se condena, Deus não condena. Outro aspecto desse relato precisa ser ressaltado aqui na nossa aula. Olha que interessante. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Olha o verso 6. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Como se Deus não soubesse o motivo da ira. Mas é uma pergunta retórica, certo? A resposta é uma só. E por que descaiu o teu semblante? Por que você está transtornado? Essa é a questão aqui envolvida. Essa é a questão. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Presta atenção nessa pergunta de Deus. O próprio Criador está dizendo que tem jeito para o erro de Caim. Só que essa solução, ela é divina, ela não é humana. Compreende a natureza dos atos redentivos de Deus? São atos que vêm dele mesmo, não de nós, humanos. Então, é muito importante a gente ter essa consciência bíblica da operação da redenção divina. Olha que interessante. Se fizeres bem, o que é fazer bem? É dar outra oferta? Não. É ofertar com o mesmo coração de Abel, seu irmão. Deus não está em absoluto excluindo a Caim. O Caim começa a se excluir e se evadir da presença de Deus. É uma escolha humana, gerada por um coração egoísta, humano, de um personagem chamado Caim. Olha que interessante. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. É como se Deus dissesse assim, ainda quero te aceitar, ainda posso te aceitar, se fizeres bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem não é fazer atos de bondade, é praticar a bondade a partir do interior. É praticar a bondade a partir do interior. Muita gente acha que a espiritualidade é algo absolutamente, como se diz, não é objetivo, isso é uma realidade subjetiva. Isso é uma grande mentira. A espiritualidade verdadeira é a coisa mais objetiva que existe.
porque é praticada de dentro para fora, do interior para o exterior. É o coração espiritualizado por Deus. É a espiritualidade que brota da relação com Deus. Lembra do propósito para o qual fomos criados? Fomos criados para a relação, e uma relação baseada na régua do amor, no critério do amor divino. Isso é a aceitação que Deus está oferecendo para Caim. Caim, você tem uma segunda chance. Segunda e derradeira chance. O arrependimento está sendo proposto pelo próprio Deus. A quem? A Caim, o errante. Mas esse arrependimento tem que começar lá dentro, não por fora. Então, fazer bem aqui não é pegar outra oferta e substituir. É ofertar primeiro no coração. Coisa que Abel fez, o seu irmão. Um era melhor que o outro? Não. Um era pior que o outro? Tampouco. A questão era o coração. São as escolhas internas. São as escolhas do coração. Essa é a espiritualidade verdadeira. Eu escolho aquilo que vem de Deus. Eu escolho aquilo que Deus pode proporcionar. Eu escolho a relação com Deus. Não a ruptura com Deus, não o rompimento relacional com Deus. O que Caim escolheu aqui é: eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero ofertar a minha maneira. Eu quero ser aceito por mim mesmo. Eu quero que a minha própria justiça prevaleça. Esse é o recado do Caim aqui, na narrativa. O recado de Deus é um recado gracioso. Não haverá aceitação para ti. Está bem claro aqui no texto. Se fizeres bem, quer dizer, se o teu interior quiser me agradar, se fizeres bem, esse é o sentido hebraico do termo aqui. Que às vezes a pessoa olha para isso aqui, infelizmente na tradução em qualquer língua, e na nossa língua portuguesa não é diferente, não vai pegar todo o teor, todo o sentido do texto, né, que subjaz as palavras traduzidas. Na verdade, aqui, o que se está querendo dizer com fazer bem é escolher a bondade, viver pela bondade de Deus. Não viver somente pelo mérito humano. Viver pelo mérito humano significa querer ser o seu próprio Deus ou o Senhor da sua própria vida. Esse é o caminho de Caim. O caminho de Abel é aquele que quer Deus para agradar a Deus, porque ele é Deus. Esse é o teor da relação com Deus. Não é outro. Então, aqui não haverá aceitação para ti? A resposta é: lógico que haverá. É claro que haverá. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Continuando o verso 7. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Em suma, Caim, você quer ser escravo do seu próprio pecado? Ser humano. Você quer viver por si, como se você fosse suficiente? Como se você fosse o seu próprio Deus? Se encaminha a humanidade, já dizia uma música antiga. A humanidade, ela opta por viver sem a anuência divina, sem a opinião de Deus, a vontade de Deus em voga. A humanidade escolhe o caminho meramente humano, sem a consideração do ser divino, que é o criador do próprio ser humano. Então, a humanidade escolhe o caminho da dessintonia com Deus, o caminho da distorção da imagem criada pelo próprio Deus. O ser humano que vive sem Deus é um ser humano que vive uma vida distorcida, vive uma vida para a qual não foi criado para viver. Esse é o ser humano sem Deus. O ser humano fora de Deus é um ser humano fora de si. É um ser humano em rota de colisão consigo mesmo. É o ser humano em eterna revolta consigo. Esse é o ser humano que opta pelo caminho de Caim. Então, para a humanidade, aqui fica evidente na lição complicada nesse relato inicial de Gênesis. Aqui, o ser humano resolve
viver sem Deus, e o outro ser humano resolve viver em Deus. Em Deus é uma coisa, fora de Deus é outra. Fora de Deus, eu sou meu próprio Deus. Em Deus, somente Ele é Senhor. Essa é a dualidade que nós vemos aqui. Só existem dois tipos de ser humano. Desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, desde os primeiros seres humanos. Ok? O ser humano que quer viver em Deus e o ser humano que quer viver à parte de Deus, fora de Deus, na fuga de Deus. Então, aqui fica muito claro. Aí, o desfecho você já conhece, né? Só para a gente finalizar aqui esse encontro, vamos dar uma lidinha aqui no Gênesis 4, do verso 8 em diante. E falou Caim com seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão, Abel, e o matou. Primeiro homicídio ocorrido na Bíblia aqui, relatado na Bíblia, relatado na humanidade. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Mais uma pergunta retórica. Claro que Deus sabia que havia sido assassinado. E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? A resposta certa é, sou. Sou. Jesus só deixou um mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13, 34, perdão. Então, o que você tem aqui é a prova categórica do desamor do ser humano, do egoísmo do ser humano, do não amor humano, né? O Senhor ainda deu mais uma chance para Caim. Olha um detalhe do texto. Onde está teu irmão? A resposta correta é, eu o matei por inveja, por transtorno interno, por raiva não contida, por ira humana, não divina, humana, descontrolada. A confissão é, eu pequei, Senhor. Olha que interessante aqui. Mas ele fez o seguinte, ele partiu para a negação. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Deus não fez essa pergunta. Deus não perguntou para ele se ele era o guarda do irmão. Então, isso aqui é mais um subterfúgio humano para a fuga de Deus. Ou seja, eu sou o guarda do meu irmão, quer dizer, isso aí é com o Senhor que é o Criador. É como se dissesse assim, meu irmão não é responsabilidade minha. Só que na dinâmica do reino, é sim. O próximo é nossa responsabilidade. Aqui está uma grande lição de que aqui, isso aqui vai aparecer lá no Bom Samaritano, né? Passou o sacerdote, passou o levita, isso aqui não é problema meu. Cada um com seus problemas. Essa é a toada do ser humano. Essa é a toada do ser humano. Mas Deus é diferente. O Criador age diferentemente. O outro importa. O humano importa para o outro humano. E disse Deus, que fizeste? Olha só isso aqui. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A gente sabe que sangue não fala. O sangue aqui é a representação da vida. Quando o hebreu fala alguma coisa atinente ao sangue, ele fala daquilo que é a sede da vida, aquilo que é vivaz, aquilo que é vivencial. É o sangue. É vivo. É a vida. O sangue é a vida. Porque a vida está no sangue. Você sabe disso? Essa vida biológica, essa vida humana, a vida está no sangue. Sem sangue não tem vida. Então, é uma linguagem figurada para representar e dizer a seguinte verdade. O sangue do teu irmão está clamando a mim, ou seja, a vida dele está clamando. É claro que a vida de Abel foi ouvida por Deus. Está sendo clamada por Deus. Entende? É o ser humano que quer a anuência divina, o ser humano que quer a realização da vontade divina, que quer agradar a Deus. Então, aqui, ele já faleceu. Abel foi assassinado e está clamando ao Senhor. Ou seja, a vida dele está clamando pela redenção. Está clamando pela relação com Deus. E certamente essa vida foi ouvida. Certamente essa vida que se foi
ela tem o seu desfecho através da pessoa e da obra de Cristo realizada na cruz, lá na frente. Porque lembra que a redenção está apontando para isso, lá em Gênesis 3,15? Então, esse sangue está clamando lá. Então, ele foi ouvido. O que disse, e disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Lógico, já jazia o corpo ali. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus descreveu o pecado de Caim, o pecado do assassinato, da ocultação do cadáver, provavelmente ocultou, né? E o pecado pior, que é o da não confissão do seu próprio pecado. Aqui está um grande daquilo que a gente precisa ter, né? Agora, eu gostaria de prosseguir com você, na próxima aula, o restante desse capítulo 4. Por quê? Porque é de muita importância que a gente trafegue por aqui, que a gente ande por aqui. Se você não entender bem os primeiros capítulos do livro de Gênesis, vai faltar muita coisa para o entendimento do projeto de redenção divina, vai faltar muita coisa para o entendimento do que é o evangelho divino, revelado em toda a Escritura, até Apocalipse. Então, aqui é o fundamento, aqui são as origens de toda a relação divina-humana. Se compreendermos bem isso aqui, compreenderemos bem o restante das Escrituras. Fica o convite para a nossa próxima aula, para nós falarmos a respeito de Gênesis, capítulo 4, verso 11. Até o nosso próximo encontro.